Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quero convidar você para refletir sobre alguma coisa que influencia profundamente quem nos tornamos. Eles são os ambientes que os nossos pais moldaram para nós no início da vida. Por que eu queria falar sobre isso? Esses dias eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo quando eu era criança, que eu vou contar mais pra frente. E, de forma geral, eu vivi num ambiente familiar bem específico, assim. Meus pais sempre foram claros com relação a limites, como, por exemplo, eu não podia ficar indo em lugares à noite, lan house, festas, casas de amigas, essas coisas. E no meu bairro, muita gente já chegou a me dizer, até para as minhas irmãs, que nem sabia que a gente morava no bairro. Parecem simples, mas, tipo assim, olhando no hoje, tipo assim, isso, de certa forma, moldou aspectos importantes que eu carrego, né, com a minha personalidade, valores, essas coisas. Então, assim, pra mim, olhando assim pra trás, com mais consciência, mais respeito aos acontecimentos, eu considero que foi um ambiente positivo. Me desenvolveu, né, pra ter vontade de estudar, então, meio que como não tinha o que fazer, né? Tipo, de coisas de entretenimento, no sentido de ir na casa de alguém, fazer coisas externas, digamos assim. Eu tinha que fazer coisas internas. Então, isso fez com que eu desenvolvesse a vontade de estudar, de aprender. E, e também me trouxe a vontade de gostar de ler livros, de buscar conhecimento, aprendizado, mais do que. Então, esse aprendizado, essas coisas que eu fui buscando no meio do caminho, eram bons porque me tirava daquela distração momentânea. Não, não vou falar isso, cancela isso. E assim, eu também lembro que a gente fazia atividades externas no sentido religioso, então eu lembro de ter ido para catequese, eu participei de coral de igreja. Então, assim, tinha uma rotina ali que. E até mesmo quando eu e minha irmã a gente ia estudar no mesmo turno, na mesma escola, e uma levava a outra, sabe? Mas sempre era a mais velha que levava a mais nova, né? Porque a mais velha entendia mais. E eu lembro que era interessante esse processo, assim, de levar a irmã. Meio que se você se coloca ali num ponto de responsabilidade, de que você tem que cuidar dela, tem que atravessar na faixa, tem que olhar os dois lados, tem que ensinar ela a olhar nos dois lados, tem que tomar cuidado, não pode aceitar nada de estranho, não pode pegar carona, essas coisas, sabe? Que sempre era instruído antes da gente sair. E dentro da gente, além desses N coisas que tinha que fazer, tinha a questão da responsabilidade, né? Você tá levando ali sua irmã, ela é mais nova, essas coisas. Então, isso era uma tarefa diária que tinha esse sentido de responsabilidade. Então, assim, é interessante, né? Eu não lembro, assim, exatamente o ponto que a gente combinava pra, dentro da escola, ir pra casa, mas a gente sempre voltava junto. Eu não sei exatamente se a gente combinava alguma coisa assim. E a vizinhança até achava bonitinho. Tipo, a gente sempre ia e voltava, duas irmãs, uma do lado da outra. Às vezes a gente segurava a mão. E é um processo interessante. Enfim. Aí lembrando sobre caminhos de escola, essas coisas de tipo da escola para casa, de casa para escola, uma vez aconteceu um desvio. Essa é a história que eu comecei introduzindo. E aí essa história, eu carrego com ela comigo até hoje, porque de certa forma eu aprendi com ela, né?
E foi o seguinte, a gente tava na escola, normal, papapá. Nessa época, eu acho que eu não vinha com a minha irmã, alguma coisa assim. Nessa época que aconteceu isso, eu era sozinha. E aí teve uma vez que essa amiga assim, né? Colega de escola, essas coisas, né? Eu nem sei quem é hoje, pra vocês terem noção. Ela me chamou pra ir pra casa dela, depois da escola, porque ela ia me mostrar alguma coisa, que eu não lembro agora o que que é também. Ela ia me mostrar alguma coisa, e aí a gente ia tomar algum café, alguma coisa assim. E aí, era coisa simples, sabe? Era comer alguma coisa e ela me mostrar uma coisa que ela tinha lá. Uma coisa assim, sei lá, uma coleção de figurinha, uma coisa assim, sei lá, que nem lembro o que que era. E na época, gente, sei lá se eu tinha verme, o que que era, mas, gente, eu era muito esfomeada. Tudo que envolvia alimentação, eu estava no rolê, entendeu? Independente do que fosse, tinha comida, eu tava lá. E aí, ahn, beleza. Esse dia, eu falei, não, eu vou, mas tem que ser rápido, porque, né, minha mãe, ela é rígida, assim, com o horário. Eu sempre tenho que chegar no horário certo, eu só vou e vou voltar. Beleza. E aí a regra era clara, né? Tipo, da escola direto pra casa, de casa pra escola, tipo assim, não tinha onde desviar. E eu quebrei essa regra nesse dia. Beleza, eu fui lá na casa dela, era um apartamento, eu subi lá, ela me mostrou, nem lembro mais o que, acho que é uma figurinha. A gente comeu alguma coisa. Quando eu olho pro relógio da parede dela, era 17h50, quase 6 horas. Gente, eu entrei em desespero interno, porque eu sempre chegava em casa 17h30, 17h35, ou seja, eu tava em torno de 15 minutos atrasado. Então, eu falei assim, nossa senhora, eu preciso ir, minha mãe vai me cascar viva. Aí eu desci a escada correndo, o coração acelerado, já pensando assim, Jesus amado, o que eu vou falar com minha mãe? Quando eu abri a porta do prédio, gente, adivinha quem tava lá? Minha mãe. Sei lá por quê. Ela apareceu no meio da porta, ela nem sabia onde que eu tava, mas o instinto de mãe, né? Leva a mãe até o lugar certo. E eu tava lá. E eu parei, assim, eu lembro que eu parei, eu fiquei pálida, eu gelei por dentro. Ao mesmo tempo que eu tava gelada por dentro, eu tava envergonhada, né? Porque eu quebrei uma regra. Mas. E além de quebrar uma regra, quebrou também a confiança, né? Porque ali ela tinha colocado uma regra clara, que era pra eu voltar. Enfim, era um turbilhão de sentimentos. Eu tava assustada, eu tava com medo, eu tava pensando o que que ela pensou, né? Porque nesse meio tempo, 15 minutos que a filha não chega. O que que vocês imaginam que a mãe pensou? 500 milhões de coisas. Mas o interessante é isso, que o instinto dela levou ela pra exatamente onde que eu tava. Ela falou que foi subindo o caminho que eu faria. Parece que um vizinho ou outro falou com ela, assim, acho que eu vi ela entrando ali. Algo assim. Mas enfim, depois disso, gente, nunca mais falei com essa colega de sala. Eu falei assim, não, gente, ela me fez sair do meu limite, do lugar que eu deveria ir. Tipo assim, na verdade a errada sou eu, né? Mas aí eu coloquei que eu deveria me afastar dessa amizade, porque ela não era boa pra mim. E ao mesmo tempo, quando a gente é criança, a gente tem isso, né? De fazer essas coisas. Então, eu tinha esse sentimento que eu tinha que afastar dela, mas ao mesmo tempo, então, isso que eu fiz, eu me afastei dela, porque é como se ela me afastasse do que era certo. Mas na verdade é eu que tenho que pôr o limite, né? Não a pessoa, não tem culpa, ela nem sabe sobre as regras da minha casa. Então eu que tenho que falar: olha, eu tenho que chegar às 7h35 em casa, não posso ir, entendeu? A regra que impõe é a gente, né? Mas o que que é, né? Um ambiente moldado com a intenção faz com a gente, né? Porque cria, de certa forma, uma direção, uma bússola. Mesmo quando a gente, assim, tenta sair do caminho ou tenta fazer um desvio pequeno, alguma coisa dentro da gente puxa a gente de volta para o que a gente acredita que é certo. Hum,
E aí eu fiquei pensando sobre isso, que o que isso, de certa forma, leva a gente a estruturar na nossa índole, assim, no nosso caráter e refletir no ambiente no qual a gente tá. Porque às vezes os nossos pais, eles criam esse ambiente, né? Às vezes não é só proibir ou permitir, ele cria uma atmosfera ali de valores, expectativas, de responsabilidades, de perda e ganho, as oportunidades. E a gente, sem perceber, a gente é influenciado por isso. Eu até fiz uma pesquisada rápida assim sobre alguns estudos científicos que podem estar falando sobre isso. Achei alguns e de forma bem resumida, de forma geral, assim, do que eu entendi, de alguns que eu li, fala que, tipo assim, os ambientes familiares, incluindo coisas materiais, emocionais e tudo mais, tem um aspecto direto no que motiva a gente, tanto na vida como academicamente e até mesmo ao longo da vida. Então, sim, às vezes o que aconteceu há anos atrás, hoje reflete em você. Por isso que é importante essa conscientização do porquê você toma certas atitudes e, ao mesmo tempo, a importância de fazer uma terapia, né? Eu acredito que esse é o maior ponto de importância aqui, que é você, às vezes, ou na maioria das vezes, não sabe que aquele comportamento, aquela atitude é algo que veio da sua família, é algo que veio de vivências que você teve. Então, assim, você só vai descobrir isso questionando e, ao mesmo tempo, tendo um acompanhamento com um profissional, né? Essa é a minha visão, né, gente? Lembrando aqui que eu não tenho experiência nenhuma com nada relacionado a psicologia, nada nesse sentido. É basicamente mesmo que eu tô dizendo aqui a minha experiência. Então, eu acredito que é muito importante a gente fazer terapia, principalmente voltar a esses pontos familiares no qual a gente acha estranho a gente fazer tal coisa, ou por que eu sempre, quando acontece tal coisa, eu faço isso. Então, tipo assim, tudo eu acredito que tem um caminho lá no início, que você não fez essa ligação, que essa ligação existe dentro de você, mas que a terapia te ajuda a você abrir isso, né? Entender de fato como que isso está ressoando em você hoje em dia. E nem sempre é algo positivo, né? Às vezes é algo negativo também, ou que precisa ali de uma atenção, um cuidado, um entendimento. E eu acredito também que tem ambientes que podem trazer uma certa tensão, né? Mais tensão do que suporte, né? Mais medo do que curiosidade, essas coisas. Então, às vezes, esses dias, né, pensando sobre isso, eu fiquei perguntando, qual que será então o ambiente que foi criado para mim? Ou pensando em você, e qual é o ambiente que os seus pais criaram para você? É interessante pensar nisso, né? Os limites que foram passados, as responsabilidades, as tarefas diárias, o que foi permitido você fazer, ah, as divisões, os compartilhamentos de brinquedo, compartilhamento de comida, como que era feito isso, né? Aí me põe também no sentido de pensar o que que veio de bom, o que que veio de ruim. Eu acredito que essas perguntas, elas auxiliam a gente a ter mais consciência. Então, por isso que eu tô fazendo aqui. Foram perguntas que eu fiz para eu fazer esse episódio. Então, também outra pergunta que é bem relevante é se o que você viveu, né, sua estrutura familiar fez você se mover mais para dentro de você mesmo ou empurrou você para fora de você mesmo para você explorar o que você tem dentro de você. Enfim, às vezes eu gosto de ficar fazendo essas perguntas para alarmar gatilhos dentro de mim para eu ter mais consciência, né? E você já parou para pensar que assim, muitas vezes a gente é apenas quem nós escolhemos ser? Eu fiquei pensando sobre isso porque às vezes a gente é só um reflexo de restrições que a gente teve, reflexo de liberdades que tivemos de mais ou de menos. Às vezes tem tipo algo que você não vai. Eu vou
sei lá, comer um biscoito X. Talvez porque você foi restringida de comer esse biscoito X quando era pequeno, sabe? Sei lá. Algumas coisas assim. Então, às vezes a gente, vou voltar. E aí, outros questionamentos que eu fiquei fazendo é que a gente não é apenas em quem a gente escolhe ser, tipo, eu sou tal e tal jeito. Blá, blá, blá. Às vezes a gente é também um reflexo de restrições que a gente teve, liberdades que a gente teve de mais ou de menos, entendeu? Então, às vezes, nossa, eu vou comer um biscoito recheado X. Parece que tem até. Como é que os antigos falam mesmo? Esqueci agora. Mas é quando a pessoa quer comer algo e, tipo assim, a pessoa fica fanática com aquilo ali, parece que ela tá aguada. Essa é a palavra. Então, assim, às vezes você quer comer alguma coisa, parece que você tá aguada ou aguada, tipo, com muita vontade de comer aquilo. Parece que um dia você foi restrita de comer aquilo. Então, às vezes, você tem uma alimentação infantil por restrições que você teve, ter visto alguém comer algo, ou até pensando em liberdade de sair de casa. Ou às vezes hoje você quer sair mais de casa, ir mais na casa de amigos, essas coisas, porque você foi restrita a fazer isso, sabe? Ou então você é um acúmulo de. Eu, no caso, também, né? Me incluo nessa. De regras e de ausência de regras, entendeu? É interessante pensar isso, porque se a gente for mesmo mapear a fundo quem a gente é, o que, que a gente gosta, o que, que a gente aceita, o que, que a gente não aceita, tá dentro disso, de como a gente viveu, como que foi a estrutura familiar. Então, os limites que foram colocados, as expectativas que foram colocadas, às vezes de você passar no vestibular, você conseguir uma vaga de emprego, você conseguir ficar X anos numa empresa tal, sabe? Tudo isso vai criando personalidade, estrutura e o que eu acredito, né? Foi criando isso em mim. Restrições, liberdades, regras, limites, expectativas, tudo foi moldando quem eu sou. E eu passei boa parte da minha adolescência com mais vontade de estudar do que ir para festas. Então, quando eu estava na faculdade de fato, eu estava muito mais interessada em estudar e como que eu vou aplicar o que eu estou aprendendo na faculdade na vida ou na área da faculdade que eu fiz, do que tipo ir para festa. Eu achava muito fútil ir para festa. Eu ficava assim, ai, gente, eu não sei dançar, não sei fazer porcaria nenhuma. Então, flertar, nada desse tipo. Não tenho o hábito de ir, nem sei como é que é ir em festas. Então, assim, acabou que fui em poucas festas. Algumas eu fui, tipo, a gente não. Quando a pessoa não tem, eu acho que o hábito, não é o hábito a palavra, não tem essa vivência, essa estrutura, né? Acaba que não é interessante esse rolê. Hoje em dia eu tento me apegar mais a um momento, a música, a um momento de descontração, pessoas, do que pensar no fato da festa, as pessoas, bebidas, essas coisas. Mas isso é tudo algo que vai mudando e moldando com o tempo, né? Mas de forma geral, recapitulando o que eu tava falando, olhando hoje pra minha trajetória, eu penso que a minha estrutura familiar me deu mais foco e também mais senso, assim, de responsabilidade, que aí volta lá nessa questão de desde o início eu tinha responsabilidade de levar minha irmã, a gente tinha responsabilidade em casa, dias da pessoa limpar a casa, dia da pessoa limpar a cozinha, dia da pessoa limpar o banheiro, então a gente tinha isso. Então isso foi criando em mim esse senso de responsabilidade, esse senso de propósito, do porquê tá fazendo as coisas. Então, fazendo essa conexão, eu fiquei pensando,
Sabe quando a gente recebeu um limite quando era pequena, assim, tipo, não pequena, pequena, pode ser adolescência, tipo, igual isso, né? Você tem que da casa pra escola, da escola pra casa. Se essa imposição de um limite de que não era pra você fazer desvios, era na verdade assim um presente disfarçado no sentido de com isso você torna uma pessoa responsável, com isso você torna uma pessoa com foco, com isso você faz o que você determina fazer, você começa e termina, sabe? Hoje eu queria colocar essa pergunta aí pra gente pensar, pra gente refletir mesmo, porque é algo que acredito que vale a pena a gente refletir, até mesmo colocar num diário, assim. Por exemplo, algumas perguntas do tipo: quais que foram os valores que você acredita que foram colocados ou ensinados para você no ambiente familiar? Não precisa ser vários, tipo, pode ser só um. Por exemplo, para mim, o primeiro foi responsabilidade. Qual foi o seu? Qual que você vê hoje que foi o seu valor moldado durante a infância no seu ambiente familiar? E aí você pode passar para a próxima pergunta que reflete esses valores, eles me ajudaram ou me limitaram hoje? Pensando sobre responsabilidade, acredito que me ajudaram muito. Me ajudaram muito a ser responsável, fazer as coisas tudo com, tipo, entre aspas, cara fechada, no sentido de, não, gente, isso aqui é muito importante, eu vou fazer. Mas talvez, de certa forma, me limitou a talvez enxergar outras possibilidades, entende? Eu acredito que talvez tenha um pouco disso. Às vezes. A responsabilidade ela é algo excepcional, né, gente? Esse senso de responsabilidade é excepcional. Mas pensando em algo que pode ter limitado, às vezes esse fato mesmo de fazer com muita responsabilidade quando alguém faz ao contrário disso, ou quando, não sei, o ambiente no qual eu tô é mais zoeiro, é mais de brincadeira, isso me irrita, então é algo que me incomoda. Então, dependendo do ambiente, eu não consigo me inserir. Se tipo assim, até mesmo pra coisas bobas, tipo, vamos jogar peteca. Aí começam a jogar peteca normal, aí eu crio as regras, olha, vai ser assim, assim, assado, quando passar daqui pra lá, não funciona daqui pra cá. Não é ponto, se jogar aqui aí é um ponto, se bater na rede, eu vou criando as regras. E aí, se começam a jogar de forma, entre aspas, avacalhada, se começam a, tipo, não respeitar as regras, jogar estranho, jogar brincadeira demais, aí isso já me irrita. Eu já acredito que as pessoas não estão encarando ali como algo importante, então eu prefiro me afastar, ou não brincar, ou não estar ali. Então, de certa forma, sou um pouco rígida nesse sentido, né? Não sei se encaixa de fato no valor de responsabilidade, mas é algo que eu pensei aqui. Oi. Oi. Fala com o pessoal. É. Fala com eles. Não, fala com eles um tiquinho. Fala. O Heimer dando o ar da graça aqui, gente. Mas beleza. Outra coisa que eu fiquei pensando é sobre essas questões de moldar e tudo mais os ambientes. E aí, pensando sobre isso, às vezes tem ambientes que você deve agir com mais leveza,
acho que no meu sentido, pensando nesse valor da responsabilidade, esse caso que eu contei, tem ambientes que pedem uma leveza. Então, outra pergunta que encaixa nisso é o que você quer manter, o que você quer mudar do seu futuro relacionado ao ambiente, entendeu? Porque você acredita, por exemplo, eu acredito que se eu mudar essa questão de analisar os ambientes, olha, esse ambiente aqui eu preciso ser mais responsável, eu posso ser menos, que é um ambiente que eu posso encarar algo com mais leveza, tipo assim, uma brincadeira, um jogo, entendeu? Uma coisa assim. Agora eu vou jogar para um lugar super. Vou competir. Nossa. Aí é fechar a cara e esquecer tudo, entendeu? É nesse sentido, sabe? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu pensei nesse episódio que aconteceu comigo, dessa amiga minha, e tudo girou em torno disso, sabe? Tipo, eu tinha que, gente? Eu tinha 10, 11 anos, sabe? Tipo, há 20 anos atrás isso. É isso. Eu queria deixar essa reflexão e pra gente olhar, assim, como que a gente pode reconstruir ou ressignificar os ambientes que a gente frequenta, os que a gente não quer mais frequentar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falam se vocês gostaram pelo Instagram, pelos comentários aqui do Spotify, ou no próprio direct, onde vocês quiserem me contactar. E uma novidade é que eu estou conseguindo fazer o site do nosso podcast. Estou fazendo no Antigravity, eu estou me sentindo uma desenvolvedora. Ai, gente, tô amando Antigravity, porque se depender de mim hoje, tipo assim, Jéssica, cria um site, não sei nem começar. Claro que eu posso aprender, mas não sei nem como é que começa. Então, tô achando essas questões de inteligência artificial um ponto muito importante, assim, para desenvolvimento, para avançar coisas que eu queria fazer, mas ou por dinheiro ou por falta de entendimento barra tempo, eu não consegui. Então, tô querendo tirar alguns projetos pessoais mesmo, coisas que um dia eu queria fazer do papel, então a inteligência artificial tá me ajudando nesse sentido. E é isso, gente. É isso, espero que vocês... É isso, as novidades da semana. Semana que vem eu volto com mais novidades, acredito que eu terei. Então é isso, gente. Até mais, até o próximo episódio. Bye, bye.